Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Bem-vindos, meus conspiradores de plantão. Hoje é mais uma conspiração aqui, ó. Vitor, você está preparado para mais uma edição onde a verdade é opcional e a imaginação é o único limite, meu amigo? Meu amigo, um dos traços que eu mais gosto do brasileiro é a imaginação fértil, meu irmão. Graças a Deus. A gente pensa as coisas. Pô, quem que criaria o restaurante por quilo, por exemplo? Todas as comidas ali, né, da picanha à farofa, tudo no mesmo preço por quilo. Pois é. Isso aí, meu amigo, quando Deus quer, o homem sonha. Isso. E o brasileiro realiza. É basicamente assim que funciona. Eu vou mudar a sua metáfora aqui, Vitor, porque é injusto usar o restaurante por quilo para comparar com o nosso tema. É diferenciado. Nós vamos para uma coisa mais cinzenta, tipo assim, a indústria farmacêutica, entendeu? Hoje, Vitor, a gente abre a filial de uma farmácia muito especial. Vai ser a Drogaria Conspiro. Em breve já vai ser comprada por outra rede grande aí. E é muito importante lembrar aqui, viu, minha gente? É pra consumir com moderação, orientação médica, né? Ou então, pelo menos, orientação daquele tio do Zap ali, mais prudente. Pois é. Na Drogaria Conspiro, o grande diferencial, Vitor, é que nós temos fórmulas nacionais, entendeu? Pra se destacar, pra separar dessas injeções coloniais que a gente recebeu aí de Illuminatis controlam tudo, reptilianos disfarçados de políticos e até essas do tipo 5G é a causa da Covid. Meu amigo, a gente não deve nada pros gringos no quesito teoria da conspiração, cara. Nossos doidinhos aqui são tão doidinhos quanto os doidinhos de lá. A gente tá no topo. A gente tem até uma narrativa de necrópsia de ET made in Brasil. Tá lá escrito. Olha lá. Meu amigo, eu quero terminar isso aqui com a sensação de que se você tocar esse podcast ao contrário, vai escutar uma voz te mandando: clica no botão de seguir e abre uma cerveja. Exato. Avalia com 5 estrelas, a gente. Se você sente que estão te observando, se você acha que todo mundo recusa de propósito as suas ideias no trabalho, se a sua família um dia acordou diferentona e acreditando na ameaça comunista, se o seu condomínio parece controlado por uma organização sombria e incógnita, não tema, querido ouvinte, e Vitor também tá incluso aí, não tenho medo de Vitor. Nós podemos te ajudar. Você não precisa mais recorrer ao storytelling estrangeiro. A gente vai tirar, inclusive, o termo storytelling, ele vai virar narrativa, entendeu? É isso. Contação de histórias, como no SESI. Contação de histórias. Você não precisa mais recorrer a uma contação de história para dar uma importância artificial à sua existência medíocre, miserável, pífia, patética. Eu ouvi um amém, irmãos. Então bora preparar aquele capacetinho de papel alumínio, porque hoje tá cheio de ideia de Bilu Tantã aqui, entendeu? Tudo marcado com um selinho verde e amarelo de produto nacional. Então, Brasil! Roda a vinheta aí, Pikachu! Eu sou Pedro Duarte, seu guia nesta ciranda de negação da realidade e excesso de tela. E eu sou o Vitor Camejo, meu irmão. E nesse momento, o chip que os alienígenas instalaram na sua cabeça está transmitindo. Só no Brasil, da Wondery. Em 1995, o Fantástico da Rede Globo quebrava tudo no Ibope, certo? Mostrando uma das mais infames fake news da história, a necrópsia de um ET. Você lembra disso, Vitor? Pô, como esquecer? Eu lembro, infelizmente eu lembro. Nossa, pânico. Sim. Pânico total na minha cabecinha de criança. Esse vídeo, esse momento histórico do Brasil, né? Criação de um produtor britânico chamado Ray Santilli. Ele seguiu uma longa tradição cultural, inclusive, de enganar empresas de comunicação com notícias sobre alienígenas, né? O rapaz entrou nessa vertente aí de negócio, né? Diferenciada. E aí, em 95, ele vendeu pra geral ali 17 minutos de uma gravação de uma necrópsia que ele supostamente tinha conseguido na cidade de Roswell,
nos Estados Unidos. Cara, tinha só 17 minutos, cara. Isso na minha cabeça de criança. Durou 2 anos esse vídeo. Pra mim tinha sido o programa todo. Era, também. Nossa, eu sei como é que deixaram a gente ver Lembrando que Roswell é a cidade onde surgiu esse folclore militar aí, né? Porque a gente tem essa vertente do folclore de milico. Tem isso. Né? Porque encobrindo acidente com nave alienígena. É aquele lugar lá. Então, várias redes de TV, Vitor, compraram esses 17 minutos que o Santini vendeu aí. E não foi no Brasil, não. Foi ao redor do mundo todo, entendeu? Essa filmagem, essa maluquice toda aí, só foi desmentida vários anos depois. Mas o que interessa pra gente aqui é que poucos meses depois desse evento, o Brasil ganhou a sua Roswell Nacional. Claramente, Varginha. Exatamente. Dentro de Minas e vizinha da galáxia. Porra, sensacional. Nossa senhora, viu? Excelente. Tu gostou dessa? Perfeito. Engraçado, Varginha, né? Tem que fazer um show em Varginha, Vitor. Você. Já fiz, já. Já fez, já? Já, porra. Eu tenho foto do lado do ETzinho. Ah, então eu tenho que ir lá também pra fazer isso. Mas enfim, né? Vamos organizar isso aí. Lá parece ser uma cidade bem legal. Minas é um estado maravilhoso. Fica aí. É maravilhoso, maravilhoso. Então. E Varginha deu a volta por cima depois desse boato desenfreado aí, que já ganhou vida própria, tá no imaginário brasileiro, né? Você sabe que boatos nessa proporção, eles têm também o poder de destruir uma comunidade, né? É, cara, e esse negócio lá em Varginha é uma parte da identidade da cidade mesmo. Tanto é que no show que a gente fez, a gente perguntou quem não acredita. Tipo assim, o teatro tava lotado, só tipo umas 2 pessoas levantaram a mão dizendo que era mentira, o negócio do ET. E essas 2 pessoas claramente foram muito recriminadas pelas outras, assim. Quase virou uma confusão. Tá vendo? A gente teve que parar o papo. Não, vamos continuar o show, não sei do quê, porque a galera fica puta real quando tu fala que é mentira. Pois é, então. Porque é o seguinte, a gente já contou várias histórias aqui de cidades pequenas que tiveram grandes reviravoltas por causa de algum acontecimento desse tipo, ou de outros tipos também, ou algum personagem específico, mas que depois de um tempo passou batido, assim, nem os velhos do boteco mais falam mais dessas histórias, entendeu? Mas não em Varginha. Segundo reportagens e muitos causos que ainda são contados, no final de janeiro de 1996... 3 meninas estavam atravessando um terreno baldio lá em Varginha e tal, e aí quando viram uma figura agachada e com os olhos vermelhos. Cátia Andrade Xavier e as irmãs Liliane Silva e Valquíria Silva ficaram com medo e correram. Quando chegaram em casa, contaram pros pais que viram o diabo. Só isso já é maravilhoso. Ele mesmo. O diabo em pessoa, né? Hoje, 2024, não ia causar tanto impacto, eu acho. O sujeito tá agachado no mato, com o olho vermelho, né? Eu pensando aqui, pô, um maluco no mato com olho vermelho em Minas, São Tomé das Letras. Eu já cravo aqui, ó. Esse daí é maravilhoso, é a rapaziada que gosta ali, pô. Pra relaxar, né? Pô, Capitólio, isso aí. Em Minas ali é cheio desses lugares, assim. Se tu me deixar soltinho aí, em 7 segundos eu consigo pensar em umas 5 explicações diferentes aí, toda não cadeia. Maravilha. Maravilha ou não, né? É maravilha. Vai por mim, é maravilha assim, vai por mim. Depois que a ficha caiu, tudo bem. Ainda mais, Vitor, porque, segundo consta, quando a mãe de uma dessas garotas voltou ao lugar, né, onde elas falaram que viram o diabo, ela não encontrou ninguém, né? Mas tinha uma marca de queimado onde o diabo supostamente estava. Olha lá. Né? Ou seja... Isso aí é bituca acesa, pô. Aí quem tava ali, saiu vazado ali e deixou o cigarrinho queimando ali no mato seco. Quase causa um problema. Jogou pra diabo. E nós não somos os primeiros a pensar nessa hipótese, Vitor, de que simplesmente alguém, né, deu uma queimada ali. A revista Manchete, em 1996, relatou alguns depoimentos dos moradores de Varginha. Um deles disse que as meninas passaram por aquele caminho tentando fazer um desvio. Vitor, lê aí o que estava ali na manchete. Elas só mudaram de caminho porque uma senhora disse que tinha muito maconheiro no caminho onde elas costumam passar. Ah, pai. Ou seja, já tinha precedente, pô. Já, entendeu? Sim. Tinha uma turma da fumaça em Varginha. E essa turma causava um certo medo nas meninas, provavelmente. Parabéns aí pro maconheiro anônimo de Varginha. Tinha que ter ali o monumento ao maconheiro desconhecido, que nem ele mesmo deve saber, né? Que é porque deve ter esquecido junto com a senha do banco ali, algum documento importante, né? Porque a gente, às vezes, dependendo da qualidade, a gente fica meio desbaratinado, né? Esse é o maior impacto cultural de um maconheiro na vida de uma comunidade desde Bob Marley. E pouca gente fala desse herói do turismo brasileiro. Uma estátua sem face, né? Que ninguém sabe quem é. Pô, seria interessantíssimo, né? Quando a gente for lá, a gente tira uma foto, Vitor, com essa estátua aí que vão construir, de papel machê.
Mas tem outras coisas que aconteceram além do avistamento lá no terreno baldio. Por exemplo, tem uma história de que os policiais, supostamente, né, foram até o terreno e tiraram o ET dali depois que as meninas contaram o que viram. Prenderam o ET maconheiro. Certo, não. Pode ser. Mas deram uma não é bem isso, não, ó. O Marco Eli Xerezi, que era da inteligência da PM e supostamente removeu o ET sem nenhuma proteção, morreu dias depois. Ele teve uma infecção generalizada sem muita explicação. Essas histórias que me pega. Aí tu já me quebra. Peraí que tem mais aqui, ó. O casal Eurico de Freitas e Oralina de Freitas viviam ali na época às margens da estrada que dá acesso à Varginha. Perto do dia do incidente, eles teriam visto uma nave voando a uns 5 metros do chão e deixando as vacas agitadas. Tem um contexto se formando aí. Pô, isso aí me quebra demais. Começa a acontecer coisa esquisita, eu já fico nervoso. E o mais importante pra mim, de tudo isso aí que você falou, é que o Eurico e a Oralina moravam naquele lugar, abre aspas, na época. Sim. Ou seja, eu aposto que eles vazaram no dia seguinte. Porra! Depois de ver disco voador em cima da vaca, falou. Pois é. De manhã, a Oralina já tava com todas as coisas empacotadas já, pintando as paredes do imóvel de branco pra entregar pra, né, pra locadora de novo aí, né? Alugaram um apartamento ali no centro de Varginha, lá com pessoas andando movimento, né? Isso. Porque no Brasil, até o extraterrestre é motivo para êxodo rural. Pois é. O brasileiro abandona a vida do campo, como se não bastasse o avanço da monocultura, né? Além de... Ainda tem o ET ainda. O avanço da monocultura mais extraterrestre. A gente é muito azarado. Não tem condição. Todas essas histórias são mais ou menos conhecidas de quem ouviu ou já pesquisou a saga do ET de Varginha. O que é menos dito é que a saga continua depois de Varginha. O quê? Entendeu? Essa história cresceu além das conversas e fofocas na cidade, cruzou a fronteira do belíssimo estado de Minas Gerais, entendeu? De um caso curioso, lentamente ela tomou outra forma bizarra, que é uma forma consequência quase que óbvia, que é uma teoria conspiratória. Eu amo. Mas antes da coroação final, como um verme que mastiga a mente de aposentados e de donos de HB20, essa história precisava de um elemento importante. Um elemento que os aposentados e donos de Hyundai HB20 adoram. Uma autoridade. Lá vem o coturno. Senão não é só no Brasil, pelo jeito. Não tem só no Brasil, pô. Não tem um coturno na história, tá completo. Pra apresentar a digníssima autoridade que vai ser personagem dessa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em 1990, 6 anos antes do ET de Varginha, a prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, tinha um problemaço ali. Ela estava sob uma enorme pressão da imprensa e de vários movimentos sociais para autorizar uma exumação no cemitério Dom Bosco, em Perus, que fica em São Paulo. Qual é o caso desse cemitério? Todo mundo sabia que ali tinha sido usado clandestinamente na década de 70 para esconder os corpos de perseguidos políticos da ditadura. Mas faltavam as provas. Então, aquela questão ali, exumar, não exumar, e a pressão toda era uma panela de pressão prestes a estourar. Olha, Pedro, eu só espero que você tenha uma boa ideia pra costurar isso aqui com Varginha e valer a pena essa baixo astralizada que tu deu aqui na história, que o clima ficou... Tem que acreditar, tem um vínculo, venha por mim, calma, vamos nessa lá, aqui, tô ó. aqui. Porque para fazer o reconhecimento das mais de 1000 ossadas que foram retiradas de valas clandestinas em Perus, o governo precisava chamar alguém de renome, um instituto de confiança. E que instituição é mais séria e nobre do que a Unicamp? Boa, meu amigo. Aí tu falou da nossa nobreza universitária brasileira, a Hogwarts Nacional. Ah, é? Tá certo. E quem mais gabaritado para conduzir essa investigação do que o médico legista que identificou os restos mortais do nazista Joseph Mengele, que tinha fugido da Alemanha e ficou 18 anos escondido no interior de São Paulo, onde morreu. É o louco atrás de o louco. Essa é uma das melhores histórias do Brasil pra mim. É maluquice. Quem foi chamado foi Fortunato Antônio Badam Palhares. Esse que aí é o nome da fera!
O Badan era o cara da medicina legal no Brasil naquela época. Ele foi escolhido como diretor do departamento de medicina legal da Unicamp para fazer essa exumação e a identificação dos restos mortais dos cemitérios de Perus. E isso aí deu muito mais biscoito pro Badan, claro, ele virou um legista com status de celebridade. Badan caiu na boca do povo. Rapaz, todo mundo fala da competência técnica, a expertise do Badan Palhares, mas poucos vão falar do fator nome maneiro. Porque Badan Palhares é muito bom, pô. É sonoro. Fica bom de falar na imprensa, no jornal, falar no busão na escola. Né? O homem imagina já o escrevente do cartório realizando esse sonho aqui. É verdade. Na hora que ele bateu o enter ali na certidão, o menino tava com o destino traçado já. E achava um arroba fácil ali no Instagram, né? Hein, Vitor? Se ele quisesse agora, tava ali fácil. Pô, não arroba precisava Badan. nem de Badan Palhares oficial. Era só Badan Palhares. Não precisava. Badan Palhares real, não, era só Badan. Arroba Badan. Isso aí é de novo, meu amigo. Quando Deus quer, o homem sonha e o escrevente do cartório realiza. Na hora que ele bateu o enter ali, menino Badan estava com seu destino traçado, só com o nome. Por isso, Vitor, não é tão surpreendente que o nome do Badan Palhares tenha sido envolvido na polêmica de Varginha lá em 1996. Para essa teoria conspiratória de necrópsia de ET se espalhar, ela precisava de alguém de peso assinando embaixo ali. E o Badan tava no auge. Tava aí fazendo patrocinado, público, né? Agora tava bem. Mas o Badan não tinha a menor ideia de que o ano de 1996 estava preparando também o declínio da carreira dele. Reza a lenda que no dia 23 de janeiro de 1996, o corpo do suposto ET de Varginha foi levado para uma área secreta em Campinas, interior de São Paulo, para ser estudado pelo Departamento de Medicina Legal da Unicamp, chefiado, obviamente, pelo glorioso Badan. A Prefeitura de Campinas já fez até uma postagem em redes sociais brincando com isso, Vitor. Já trazendo aí para a Rede Mundial de Computadores. Lê aí pra gente a brincadeirinha da Prefeitura, da Prefs. Cadê? De Campinas. Abre aspas. Segundo ufólogos, há um laboratório secreto na Unicamp que guarda o cadáver de um alienígena, o ET de Varginha. O campus de Barão Geraldo seria então a Área 51 Tupiniquim, numa referência à famosa base aérea dos Estados Unidos. Eu prefiro campus de Barão Geraldo do que Área 51. Um nome muito mais legal, né? Sim. E aí, falando em Área 51, pra quem não lembra, é uma estação militar altamente secreta que fica no deserto de Nevada. E também já tá em tudo quanto é filme de alienígena que já fizeram nos Estados Unidos. Oficialmente, ela é parte do campo de teste e treinamento de Nevada da Força Aérea dos Estados Unidos. Mas é um lugar que habita mentes férteis por causa de teorias conspiratórias relacionadas a avistamento de OVNIs e extraterrestres. É bom lembrar o amigo ouvinte aí que a gente acha que teorias conspiratórias derretem o cérebro, mas isso não significa também que governos são 100% transparentes. Até porque, né, tem coisa de inteligência, tem coisas realmente importantes que precisam ficar em segredo. A própria história da vala de Perus é um exemplo. O governo militar encobriu isso por muito tempo, então tem que ter esperteza, ficar atento ali aos fatos e sempre relativizar bastante. Canja de galinha e interpretação de texto nunca fizeram mal pra ninguém também. É isso. Voltando aqui à nossa história. A suposta área secreta era chamada de Pavilhão 18. Ela ficaria dentro ali do campus da Unicamp, que tem 3,5 milhões de metros quadrados, ou seja, Vitor, 350 hectares, ou, para fazer aquela equivalência gostosa brasileira, que a gente gosta, enfim, né? O tamanho de 350 campos de futebol, que é a medida mais nacional do que o metro. Eu amo. É isso. É a escala padrão brasileira, é campo de futebol, velho. Exato. Tem uma curiosidade que eu queria falar, que é a medida baiana, que é daqui até a Casa da Porra, ou a Casa do Chapéu. São vários lugares que a gente tem residência aqui na Bahia. Entendi. Esse pavilhão 18 ele ficaria em algum ponto num túnel que ligaria duas unidades da Unicamp. Esse aí é o Tiago Soares, jornalista e pesquisador de comunicação e internet, que fez mestrado na Unicamp e ouviu muito essa história. A Unicamp é uma área muito grande, né? E esse pavilhão 18 ele estaria nesse túnel que ligaria
a química, né? E as faculdades de ciências médicas, né? A medicina. O que acontece é que isso é mais ou menos uma ponta e outra da Unicamp, né? Quase outra ponta existiria esse laboratório. Ou seja, né? Dizer que o pavilhão 18 fica entre a química e a medicina da Unicamp é a mesma coisa que não dizer nada. Porque era gigante o espaço. É tipo dizer, minha casa fica ali entre o Oiapoque e o Chuí. É tipo isso, chegar na Guiana Francesa, volta. Volta que já passou um pouco. Pega o retorno e vem. Fora que um espaço desse tamanho aí, se ele existisse debaixo da terra na Unicamp ou em qualquer campus universitário brasileiro, os alunos já iam descobrir, iam entrar, dar um jeito de invadir para atividades recreativas. Verdade. Extra classe. Então, mas foi para esse lugar faraônico e ainda por cima subterrâneo que o corpo do ET de Varginha supostamente foi levado junto com os fragmentos de sua nave espacial, vale ressaltar, segundo alguns ufólogos. O Badan já disse que ele acha que um dos motivos para a galera começar a ligar o trabalho dele ao ET de Varginha era que na época o departamento de medicina legal estava sempre cheio de policiais por causa do lance das ossadas de perus. Perus de Peru, da cidade de São Paulo. De perus. Até porque peru não tem osso, né, moleque? Só no Brasil. Já segundo os ufólogos, esses policiais estavam lá por causa do pavilhão 18 e das paradas sinistras que tinham ali, entendeu? Vitor, por favor, leia essa fala do ufólogo Ricardo Roy. Já vimos soldados do exército com armas de calibre grosso e também seguranças particulares que rondam o local durante todo o dia, mas não dá para saber muito, já que o local não é acessível para alunos e pessoas em geral. O motivo de ser subterrâneo é controlar os poderes mentais dos ETs e evitar que eles tentem se comunicar com seus pares por telepatia. Todos os ETs capturados em Varginha estão lá, assim como os chupa-cabras capturados vivos ou mesmo os abatidos no interior do país. É foda, né? Como você ouviu, o Ricardo acha que o ET de Varginha sobreviveu ao acidente e era mais de um ET de Varginha, não era nenhum só. Então, ou seja, na versão dele, não teve necrópsia de ET, porcaria nenhuma. Ou seja, os ET de Varginha aparentemente usam o mesmo sistema do Patati Patatá, né? De ter vários artistas ali na mesma skin. A franquia. Né? Pô, e a gente tá aqui com tanto carinho, tentando construir uma narrativa de necrópsia, de ET nacional, brasileira, pra não ter que pegar importado. E vem você avacalhando, Ricardo. Porra! É foda. Ricardo ainda defende que como a Unicamp conseguiu manter o bicho vivo, né? Tá ali vivo, ficou lá, mas ETs acabaram indo pra lá. Então, segundo ele, tá cheio de alienígenas no pavilhão 18. E provavelmente tá tudo velho já, né, Vitor? Já tá meio cansado. Tão doido pra sair de casa, dar uma voltinha, tomar um sol, mas a Unicamp aparentemente é uma grande mãe super protetora e eles não têm direito nem a vitamina D. Todo mundo doido pra ver uma capivara ali em Barão Geraldo, cara, que tem ali bastante. Eu gosto muito que os ufólogos falam que assim, olha, não dá pra saber muito, porque não dá pra entrar lá. E na mesma frase eles jogam uns detalhes específicos, tipo assim, tem parede contra telepatia. É mesmo. ET vivo, chupa-cabra. O cara sabe até a senha do Wi-Fi do pavilhão 18. É verdade. A Unicamp também já se pronunciou sobre essa história. E aí, Vitor, grande desafio pra você aqui agora. Faça uma voz que seria a voz da Unicamp pra você. Da Unicamp? Não procede a informação de que a Unicamp estaria desenvolvendo pesquisas ou abrigando supostos extraterrestres em suas dependências. A instituição interpreta o assunto como um mito que prosperou no imaginário popular e nega qualquer afirmação ou insinuação a esse respeito. Tá bom, a Unicamp é uma senhora fumante, né? E ela acabou de dizer aqui, algo que alguém que tem um laboratório subterrâneo com ETs diria. É isso. Né? A Nossa Senhora Unicamp, é isso. A minha referência de universitária é a Maria da Conceição Tavares. Ah, entendi. É um tecnocrata. E esse assunto, Vitor, ele é um bumerangue, assim, porque ele saiu de Varginha, foi pra Campinas. Sim. E voltou, entendeu? Ele já voltou pra Varginha, no caso, né? Então, assim, lá também é comentado o negócio, porque tem um ufólogo local que escreveu o livro O Caso Varginha. Além de ufólogo, o Birajara Rodrigues também é advogado e diz que esteve próximo dos militares que atenderam o caso inicialmente. O Birajara estudou os primeiros documentos produzidos sobre essa história e foi um dos principais divulgadores desse fuzuê todo aí do ET.
Ele teve o privilégio de investigar um fenômeno ufológico em casa, né? Na sua cidade. Imagine, pô, jogando em casa. O Birajara teve contato com os militares que atenderam o caso do ET e foi um dos primeiros a ter acesso ao material que foi produzido nas investigações oficiais. O livro dele, O Caso Varginha, foi lançado em 2001 e é considerado o mais importante sobre esse episódio. Outro livro também comenta essa história. É uma publicação de 2024 do ufólogo Edson Boaventura Jr., chamado ETs de Varginha, Montando o Quebra-Cabeças. Amei o livro, inclusive vou deixar sugestão aqui pra editora que tá perdendo dinheiro, hein? Sim. Vender o livro junto com o quebra-cabeça mesmo. Aí sim. E aí você monta o quebra-cabeças do ET enquanto acompanha a história. Pô, dá pra criança brincar, pô, eu amo. Hoje em dia todo mundo sabe que livro só é comprado pelos brindes, né? Se É não vier isso, o marcador, a pessoa tem que nem compra. vir, exatamente. Então, vindo quebra-cabeça, então, muito melhor. Pô. O Edson, Vitor, tem uma teoria um pouco diferente sobre a conexão Varginha-Unicamp aí. Ele dá outro nome pro pavilhão 18 e diz que atualmente ele está desativado. Acabou o pavilhão 18. Lê um trecho pra gente aí, Vitor, por favor. Tá. Do Edson. Varginha. ETs de Varginha montando quebra-cabeças. Tem peças, por exemplo, que estão faltando para a gente entender o que de fato aconteceu dentro das instalações da Unicamp, em um local chamado Patologia Avançada. A gente já chegou no local, já sabe onde que é, e curiosamente, esse local hoje em dia está desativado. Vamos atualizando aqui, Vitor, atualizando todo mundo aqui. Agora, o pavilhão 18 chama Patologia Avançada. Tá. Eu prefiro pavilhão 18. Também. Patologia Avançada é... Pavilhão 18 é meio banda de rap, é meio torcida organizada, né? É. Torcida da Pavilhão 18. E agora, nessa versão nova aí, os caras já conseguiram entrar lá dentro do negócio. Ou seja, a história já ganhou vida própria e ela vai aumentando. Agora ninguém segura, meu amigo. Vem comigo. Apesar do Badam Palhares sempre ter desmentido essa história, ela é chicletosa. Com certeza. Tal qual o Axé Music, no auge. Com certeza. Hoje, Vitor, parece que apesar de todo o peso, esse nome sonoro, o peso e o som que ele tem, ninguém dá muita bola pro que ele fala. Dá pra dizer que a fama de legista de ET não ajudou, porém não foi por causa disso que o Badam perdeu credibilidade. Oxi. Porque o cara era o legista número 1 do país e de repente começou a exalar um cheirinho ruim. Lá pra junho de 1996, uns 5 meses depois do suposto aparecimento do ET em Varginha, um dos crimes mais bizarros era a capa de todos os jornais do Brasil. A morte do PC Farias e da sua namorada Suzana Marcolino. Muita saliva e tinta, na época usava tinta, viu, Vitor? Muita saliva e tinta foi gasta especulando sobre o homicídio do PC Farias. PC Farias, figura importantíssima, que era ex-tesoureiro de campanha do presidente Fernando Collor, que tinha sofrido um impeachment por causa de denúncias de corrupção. Para um monte de gente, era uma questão simples, assim, de queima de arquivo. Talvez a queima de arquivo mais célebre do Brasil. É, um país que produz matador e cagueta em escala industrial, é uma honra você ser a maior de todas, pô. É verdade. A maior... E é maravilhoso que, como no Brasil isso é tão comum, a gente já trata isso como uma questão simples. Já é Ai, queima de arquivo, é só uma queima de arquivo, pô, normal. É só mais um dia, né? É isso. Mas a versão oficial apresentada no laudo de necrópsia apontava para um crime passional. Suzana teria matado o PC e depois se matado. E aí, Vitor, como esse mundo é uma loucura, é uma coisa maravilhosa, né? O Brasil, ele é espetacular. Adivinha quem foi o autor deste famoso laudo, meu amigo? Nosso sonoro Badam Palhares. @Badam Palhares. Nessa época, ele ainda era bem famoso, né? Como o incidente de Varginha tinha acontecido ali um pouco antes, o nome dele já estava associado com ET. Mas mais no nível assim de fofoca. Não tinha internet ainda, Vitor, para instantaneamente colocar rótulos nas pessoas, entendeu? Então ele estava ainda tranquilo. O Badam ainda estava lá na história das valas clandestinas quando o PC apareceu morto. Porque, assim, o lance das valas durou bastante tempo, viu, Vitor? Tipo assim, 6 anos já que Badam e sua equipe estavam ali investigando a história de Perus.
mas só tinham conseguido identificar 5 das mais de 1.000 ossadas. Tá, né? Mas é importante a gente dizer que teve uma troca de poder aqui nesse tempo, porque eles começaram a investigar o cemitério de Perus na gestão da prefeita Luísa Erundina, que era do PT. E depois quem assumiu a prefeitura foi o Maluf, que tinha sido governador na ditadura. Então virou meio zero interesse de tocar nessa história. Ninguém tava ligando muito pro caso no governo Maluf. Porque o negócio era botar nota na rua. É isso, Vitor, exatamente, né? Mas o caso PC Farias era um escândalo, né, absurdo, nacional, e era quente. Então, aquele laudo questionável do Badan não passou batido, entendeu? Alguns legistas de peso contestaram o laudo em público. Ninguém acreditou no cara, então. Isso. E quando Badan Palhares falava crime passional, todo mundo escutava queima de arquivo. Se você prestar atenção, parece, né? Assim, de longe. Mas aí, ó, o que foi que aconteceu? Badan passou a ter uma aura, assim, de conspirador no caso PC. A projeção pública dele até aumentou, porque o nome dele foi mencionado em todos os jornais do país por semanas, né? E se a imagem que ele passava no caso das valas já não era mais de confiança e eficiência, agora então ele era um conspirador. O médico legista George Sanguinetti. Olha aí, mais um nome maneiro, hein? Exato. Anote aí, produção, por favor. Mais um nome maneiro pro caos. Brasil é cheio de nomes maravilhosos, impressionante. O legista Sanguinetti foi um dos maiores críticos do trabalho do Badan. Ele disse que, para a trajetória da bala, né, que teria matado o PC Farias, fazer sentido na cena do crime, o Badan alterou a altura da Susana Marcolini, por exemplo. Entendeu? E isso aí e várias outras coisas fizeram com que a culpa do assassinato do PC ficasse nas costas da Susana e a possível queima de arquivo parasse de ser investigada. Tudo alicerçado com a assinatura, o carimbo do laudo do Badan. A chancela. Porra, era isso que eu tava... Muito obrigado, Vitor. Tudo com a chancela do Badan Palhares. E pra quem tá querendo fazer uma teoria conspiratória voar, associar a necrópsia do ET de Varginha com o Badan era bom. Primeiro, porque ele já era uma autoridade. E segundo, porque ele ganha essa aura de gente que sabe demais, mas tá escondendo o jogo. Rapaz, Vitor, eu duvido que você imaginava que a história ia ter essa proporção. Não. De ter caso PC Farias com pavilhão 18, subterrâneo e Varginha, tudo, entendeu? E o maconheiro anônimo lá. Todo dia uma novidade aqui. Realmente... Lindo, lindo. No Brasil. A gente acha que essas coincidências, todas as coisas que a gente deu uma recapitulada rápida aqui, né, já tá doido o suficiente, mas tem muita coisa, muitas histórias do Badan que podem confirmar, digamos assim, esse lado dele que é meio indigesto, sabe? O Badan já investigou até Santa que chora. Ele tem altas tretas com os parentes das pessoas que foram enterradas em Perus, que dizem, né, que ele fez várias coisas antiéticas no processo. Tem denúncia de corrupção. Tem tudo. Entendeu? É o pacote completo. Pra outros podcasts de crime, né, com um perfil mais gore ali, o Badan, meus amigos, é uma temporada inteira. Pois é. E aí, a coisa toda foi ladeira abaixo quando o Badan foi envolvido na CPI do narcotráfico em 1999. Que, graças a Deus, resolveu tudo. Não, aí realmente já é fim de carreira, né, Vitor? Essa CPI foi um show de horrores. Precisa de estômago pra investigar isso aí, mas pra quem tem estômago, né, e uma curiosidade bizarra, enfim, não vou julgar aqui a sua curiosidade, é um continente inteiro pra explorar. Bem próximo do dia que a gente tá gravando esse episódio, Vitor, saiu um artigo no site The Conversation, assinado pelo pesquisador Tony Milligan, do King's College de Londres. O texto tá traduzido, dá pra ler em português, inclusive. Mas eu achei legal aqui porque o autor diz que a ideia de que ETs visitam a Terra tá ficando cada vez mais popular no mundo, né? E que o número de pessoas nos Estados Unidos que acredita que ver um OVNI é a prova de que existe vida fora da Terra aumentou muito. Segundo ele, esse número foi de 20% em 1996 para 34%
em 2022. Ou seja, no ano em que se passa a nossa história, em 1996, 1/5 dos americanos achava que ver um OVNI era ver uma prova cabal de vida fora da Terra, sendo que OVNI é objeto voador não identificado. Pode ser ET, Exatamente. mas pode ser balão, pode ser... Um balão de São João. Exatamente. Pode ser qualquer coisa que você não consiga identificar exatamente o que é. Exatamente. E aí, ó, em 26 anos, né, esse número salta para 1/3 dos americanos. O Tony Milligan defende que essa crença é uma parada, assim, perigosa. Porque muitas dessas teorias têm parte de, abre aspas, história alternativa. Sei. Fecha aspas. Tipo assim, Vitor, os alienígenas ensinaram as técnicas deles pros maias ou pros egípcios. Aham. Entendeu? Eles que... e aí, que é praticamente o mesmo que dizer que os indígenas das Américas não tinham capacidade de construir pirâmide. Sim. Então, só pode ter sido mesmo uma nave espacial que desceu do céu e ajudou os coitados. Ou seja, aquela teoria da conspiração com doses de racismo, xenofobia, gostoso. É isso. Né? Aquele que lambuza. Sem querer, querendo ali, disfarçado. Entendi. Ela, não, pô, porque os aquedutos de Roma, que são os romanos, são muito geniais. Exato. Mas Chichen Itza só pode ser ET. Exatamente. A gente teve teorias nacionais para tentar explicar o caso Varginha. Além das teorias ufológicas, o Exército realizou uma investigação oficial em 1996. A investigação não amarra todas as pontas, mas concluiu que as garotas, lembra delas lá no início? Sim. Confundiram alguém agachado com um extraterrestre. As meninas, Vitor, foram muito assediadas por jornalistas por vários anos depois do incidente. Então, imagine aí, né? Elas falam muito com a imprensa. Também puderam, né? Inferno, cara. Adolescência já é um período difícil. Porra. Pra essas meninas deve ter sido horrível. Pois é. Temos aqui mais uma pessoa que é o Kevin Randall, um ufólogo americano que está entre os mais respeitados no mundo, com um montão de livros e artigos escritos e tal. Ele é considerado o principal especialista no caso Roswell, lá da Área 51 e tal. Aham. E aí, Vitor, ele também é uma das vozes mais céticas na história de Varginha. Já vem aqui se meter no nosso negócio, entendeu? Não, só a gente que pode duvidar dos nossos casos, cara. Vai embora daqui. Tá bom, ele fica com o Roswell dele lá, com as coisas dele, a gente fica aqui com o nosso aqui. Ele vem se meter aqui, pô. Mas ele, depois de analisar os documentos relacionados ao caso, concluiu que não tem nenhuma evidência de que algum ET tenha sido transportado pra Unicamp. O cara vem aqui, rapaz, se meter no negócio, não sabe nem ler português. Você lembra do Birajara Rodrigues, o ufólogo de Varginha? Sei. Então, apesar de ter sido um dos principais divulgadores dessa história, lá no começo, hoje em dia, o Birajara não fala mais sobre o tema e não comenta mais o assunto. Eita! Ele já deu uma entrevista polêmica para a revista UFO e lançou artigos acadêmicos defendendo que falta rigor e ceticismo entre os ufólogos. Rapaz, então a teoria da conspiração deu aquela fritada na cabeça de todo mundo já. Ninguém sabe mais em qual time tá jogando. Exatamente. Badam Palhares, anti-herói dos laudos convenientes, se aposentou na Unicamp em 2003. Ele teve que se afastar algumas vezes da universidade por causa das tretas na sua vida, especialmente depois da CPI do narcotráfico. Rapaz, eu gosto muito que, independente se é verdade ou mentira, a história do ET de Varginha é puro suco de Brasil, meu amigo. 100%. Qual outro lugar do mundo que acontece um contato imediato de terceiro grau, onde o alienígena tá agachado, muqueado numa moita, velho? Pois é. Isso é lindo, velho. Essa galera chega botando banca na Gringolândia aí, fazendo sombra em Manhattan, descendo com feixes de luzes poderosíssimas, explodindo Casa Branca, fazendo uns sons esquisitos. Aqui o cara fica muqueado, velho, de butuca. Abaixadinha aqui, ó. De tocaia. Exato. Mas é o jeitinho mineiro, né? É, o ET mineiro, ET tímido. Mas ET, você tá escondido aí, né? Porque eu não gosto de dar trabalho pra ninguém, não. Fica aqui no meu cantinho. Exato. Que às vezes o Brasil sabe honrar seus verdadeiros heróis sem capa. Com certeza. Entendeu? Às vezes, dá nome de torturador pra praça? Dá, né? Mas de vez em quando também funciona direito o negócio. Veja só, Varginha tem hoje um memorial dedicado ao seu visitante mais ilustre. Esse é mais um destino da Só no Brasil Turismo, que oferece também excursões para
Ponte da Amizade e pacotes de contrabando de cigarro com Monza Velho. Dá uma olhada, Vitor, nesse vídeo aí do memorial. Sente aí. Ah, que maravilhoso. Dá aquela, e respira e me conta esse grande momento que tá lá em Varginha, é só ir lá. Deixa eu ver. Ah, meu Deus, tem ele agachadinho. Agachadinho, pô. Velho. Olha o foguete na rua de Varginha. Ah, que maravilhoso. É uma caixa d'água, Vitor, esse foguete. Maravilhoso. Eu fui lá num que era a caixa d'água, que era um disco voador. Não sei se ainda vai aparecer. Mas eu tenho a foto no ET lá de Varginha com a caixa d'água com o disco voador. Tem vários ETs fofinhos, Vitor. Tem lojinha de presente. Ah, tem a placa aqui, ó. Varginha e Roswell. Comparação inevitável. Que maravilhoso. Você viu que tá vendendo 2 tipos de ET? Tem um ET com olho vermelho, tem um ET com olho azul. Rapaz, tem vários. Tem um ETzinho aqui, ó. Colinho vermelho de rubi. Tem o ETzinho clássico, sabor tradicional. Aqui, né? Pistache. Ele é de pistache. Verdinho. É verdade. Ah, Vitor. Uma coisa aqui, viu? Importante dizer. É que é uma história que tá no nosso imaginário. Você fala ET de Varginha, você já tá ali, já sabe que é passada adiante. Mas eu, meu amigo, me surpreendi porque, assim, nunca achei que uma história tão conhecida tivesse tantos detalhes que a gente nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Pois é, rapaz. Agora é só ter cuidado, né? Caminhar na rua, olhando pra trás aqui do ombro, porque podem seguir a gente depois da gente revelar tanta informação sensível. Escabrosa. Não faço não. Eu acabei de comprar um celular novo aqui, tô pagando ainda as parcelas, não venha me roubar não. Fica aí que o único que eu acredito é o ladrão real mesmo, esse que leva meu celular, que já levou uma vez e pode levar de novo. Então, por favor, se o ET quiser vir, ele pode vir. Quer falar um negócio? As nossas teorias de conspiração sempre, assim, tem a coisa do chupa-cabra, do ET tá vivo, do ET tá velho, enfim. A gente fica aqui falando. Mas não tem um jeito de desconectar de um assassinato do PC Farias, de uma corrupção, de um possível fraude, entendeu? É um negócio... Pô, parece que não dá pra... cara, até o chupacabra parece estar envolvido em coisa errada, né? É isso. O cadeirudo aqui seria um assaltante, pô. É isso. É isso. Com um grande caso de corrupção e ao mesmo tempo alienígena e outras coisas mais, a gente se despede de mais uma semana aqui do Só no Brasil. Eu sou Pedro Duarte e até a próxima, né? E você tome cuidado com o que vier do céu ou que estiver agachado atrás de uma moita aí, brasileiro, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Muito obrigado, eu sou o Vitor Camejo. Até a próxima semana. Se você estiver ainda aí, ouvindo a gente, já avalia a nossa 5 estrelas aí, dá o seu like, seu joinha aí, onde der. Fala que a gente é maravilhoso, que você ama nós demais, tá? Se você tirar uma foto com o ET e marcar a gente, você ganha 10% na Só no Brasil Tour e pagamento em Pix. Isso. Tá bom? Vitor vai mandar o CPF dele pra você fazer o Pix aí. Valeu, gente. Todo dinheiro arrecadado será revertido para comediantes carentes que fazem esse podcast aqui. Lindos. Só no Brasil é um podcast da Wondery com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção é do Afonso Capelaro. A finalização de roteiro é do Afonso Capelaro, com comentários meus e do Pedro Duarte. O roteiro é do Daniel Castro. A pesquisa é da Sara Stopazoli. A edição de som é feita pela Betina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Betina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli. A checagem é da Thaís Mandarino, o clearance é do CQSFV Advogados. Esse episódio teve a participação de Tiago Soares. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Louis. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.